considera uma pessoa proativa? Antes de você me responder, deixa eu fazer aquele teste rápido com você para ver se você tem ou não tem essa competência da proatividade. Vamos lá. Você costuma se antecipar às tarefas? Sempre arruma um tempo, mesmo quando você está sobrecarregado, sempre arruma um tempo para fazer alguma coisa que lhe foi solicitado? Você está sempre em ação? Você se sente entediado quando não tem nada para fazer? Você costuma tomar decisões rapidamente e já coloca suas ideias em prática? E você se sente incomodado quando algo que não está em suas mãos demora muito tempo para acontecer? Se você respondeu sim para pelo menos 4 das questões que eu te fiz, e olha que eu fiz 6. Se você respondeu sim para pelo menos 4, parabéns, você é uma pessoa proativa. E o mundo corporativo tem cada vez mais buscado pessoas nesse perfil. Por quê? Porque são pessoas que ali durante a atividade, elas acabam se antecipando, né? Elas conseguem ver algo que vai acontecer e se antecipa. Então são pessoas que têm facilidade em colocar a mão na massa, facilidade em resolver problemas, são pessoas que estão sempre em ação. Para você ter uma ideia, em 2012, o neurocientista Daniel Goleman, ele lançou uma pesquisa que ele dividiu o mundo, né, em 4 proporções, né? 11% sendo aquelas pessoas mais proativas, aquelas pessoas mais dinâmicas, aquelas pessoas inovadoras. 19% ele deu o nome de pessoas aderentes, que são pessoas que também colocam a mão na massa, também fazem, mas precisa dos 11% para se motivar e fazer. 50% ele denominou como os turistas, que são pessoas que estão ali perdidos, sem entender direito o que vieram fazer aqui na Terra. E 20% ele deu o nome de terroristas, que são aquelas pessoas que não estão criando, mas estão detonando tudo que os outros estão fazendo. Então, se a gente pensar nessa proporção, a gente vai ver que dentro das organizações a gente tem pelo menos 30% das pessoas com a competência de proatividade. É por isso que é uma competência tão buscada no mundo atual. Só que vamos pensar um pouquinho, né? Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Então vamos pensar no lado bom da proatividade. As pessoas que são proativas, elas se motivam quando elas estão em ação, principalmente quando elas realizam uma atividade. Geralmente essas pessoas, elas têm a listinha de coisas para fazer, são bons planejadores, têm facilidade em organizar as coisas, são pessoas que costumam ter o controle da situação. Lado bom, são pessoas que, se você precisar que algo seja feito, procura logo um proativo e joga na mão dele, porque o negócio vai sair. Lado bom, são pessoas comprometidas. Se elas falam que elas vão fazer, pode dormir tranquilo, porque de fato elas irão fazer. E essas pessoas, quando elas estão em ação, principalmente quando elas realizam algo, o organismo delas acabam produzindo a dopamina, que é o hormônio que traz pra gente a sensação de motivação e felicidade. Então, automaticamente, né, já é uma característica, já é um perfil dessas pessoas, mas automaticamente, quanto mais disso elas fazem, à medida que elas têm esse hormônio, mais motivadas elas se sentem. Então esse é o lado bom. Agora, e o lado ruim? Você deve estar pensando assim, Damares, você tá doida, né? Não tem lado ruim na proatividade, não. Na verdade tem. Por quê? Geralmente, grava isso que eu tô te falando. Geralmente, em um departamento, numa família, num grupo de amigos, enfim, aonde tiver pessoas, quando a gente tem uma pessoa proativa, é automático. Pessoas proativas, elas criam pessoas reativas. Pessoas proativas, elas criam pessoas folgadas. É isso mesmo que você me ouviu falar. Pessoas proativas, pessoas que estão sempre em ação, elas acabam criando em volta delas pessoas que são dependentes.
E essas pessoas, elas acabam agindo com reatividade. O que significa? Se na proatividade o outro está sempre agindo antes de algo acontecer, na reatividade a pessoa espera para que seja acionado para poder fazer alguma coisa. Isso é fato, né? Isso é fato. Aonde tem uma pessoa fazendo, outra pessoa não está fazendo. Aquele ditado, né? Minha mãe dizia muito isso, né? Em casa, cão com muito dono morre de fome. É verdade, né? Sempre tem aquele negócio alguém sempre está esperando o que o outro vai fazer. E geralmente esse outro é o proativo. E aí você acaba criando, sem perceber, pessoas reativas. E o que acontece? Por que isso é ruim? Se você pensar como líder, um líder tendo uma equipe muito reativa, isso é negativo porque a equipe cria uma dependência da liderança. E dependência e desenvolvimento não andam junto, né? Quanto mais as pessoas dependem do outro, elas são menos desenvolvidas, então isso não anda junto, né? Então isso já se torna penoso para a equipe e também para o líder. E quando a gente pensa no profissional, o profissional que ele acaba sendo muito proativo, ele acaba se sobrecarregando e sem perceber criando uma fadiga. E essa fadiga pode ser causa de estresse. E esse estresse acaba tirando o foco e a concentração dele. E tirando o foco e a concentração, ele acaba se tornando um profissional passível a cometer falhas e erros. Então veja bem, né? Essa sobrecarga, esse excesso de atividade, que é algo que ao mesmo tempo motiva, porque gera dopamina, também pode ser algo negativo e atrapalhar o foco e a concentração e fazer com que esse profissional cometa falhas. Então o que a gente precisa fazer? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E a gente precisa sempre avaliar e analisar se aquilo que nós estamos fazendo está trazendo benefícios, tanto físico, tanto psicológico, tanto emocional e profissional. Quando a gente consegue medir isso, a gente consegue trabalhar a nossa inteligência emocional e ser profissionais mais qualificados e mais equilibrados também. Fez sentido para você? Se fez, já sabe. Compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, tá esperando o que para se inscrever? Se inscreva logo. E me acompanha também no Instagram, porque todos os dias eu posto conteúdo que eu sei que vai ajudar você a expandir ainda mais o seu mindset, a sua mentalidade. Te vejo na próxima semana.